saber na prática como é que Não, é quer no saber dia a dia, tudo. como é que começou. Quantos funcionários você tem, quanto você fatura, Sistema que usa. sistema e que tal. usa.
Fernando. Tens uma... Tira aí. Não, eu só para te passar aqui, ó, mais ou menos. Eu vou fazer a apresentação, né? Nós estamos no 4º episódio, tal. Depois eu vou perguntar, vou começar a falar, pô, a história da sua vida. Cara, como é que você começou na contabilidade? Assim, o que deu na tua cabeça? Não vou falar isso, não, vou falar uma palavra mais bonita. Para virar contador, né? Depois, eu vou falar assim, como tema a gente está colocando Guardiões, depois eu vou te explicar o instituto direitinho que a gente criou. Mas eu vou fazer uma pergunta. Cara, você se sente um guardião dos empreendedores quando você, como contador, né? Aquilo que o seu trabalho e tal. Aí depois eu vou ter algumas perguntas também, mas assim, eu só anotei aqui para não esquecer algumas coisas, mas a gente vai bater no papo, tá? Qual o papel do contador? Ô, primo, cadê o meu café lá? Acho que não. Qual o papel do contador? Não, qual o papel do contador? Você acredita que um contador ele pode ser um mentor de negócio? Aí, como surgiu a ideia de ter uma contabilidade especializada? Quais os principais desafios de crescimento da Enorte hoje? Você trabalha com família? Trabalha? Família diz... Com a minha família? A minha família, provavelmente, não. Mas eles são, praticamente, minha família, né? Uhum. São melhores amigos, enfim, estão lá em casa. O escritório é em casa, eles convivem. Sim. Dentro da minha casa todo dia. Então, dá para perguntar sobre isso. Aí, vai ter uma pergunta que eu vou te perguntar, mas bem discretamente em algum momento. Cara, eu lembro quando você chegou na mentoria e tal, a gente falava muito sobre crescimento e tal. E como é que foi depois da mentoria e tal? Aí você pode falar alguma coisa aí? Você pensa em ser um educador empresarial, ter assim, cursos, mentoria para ajudar empreendedores? Vou te perguntar isso. Depois eu vou te perguntar qual que é a importância também de você participar de eventos, né, para o teu crescimento empresarial. Você está vindo aqui para São Paulo para participar de um evento, participou já de algumas mentorias. E nós vamos bater no papo. Tem alguma coisa que você acha legal assim, eu te perguntar assim, que você... Eu acho que... Até para você fazer um corte também, porque aqui a ideia é assim, quando eu estou entrevistando, a ideia é que você fale mais, né? Eu entendo que num podcast assim, eu não posso passar de 30%. O 70% é seu. Né? Senão fica o cara que entrevista falando mais do que o convidado. Então, você pode ir discorrendo. Mas tem alguma coisa que você acha que seria legal eu te perguntar sobre eu posso falar que você é especializado em que área mesmo lá? Produtor rural? Produtor rural. E hoje em profissional de tecnologia. A gente tem mais crescido hoje no clientes, e número de clientes é especificamente profissional de tecnologia. Tecnologia. Profissional de TI. E eu acho que assim, dentro desse contexto todo, a gente vai estar sempre falando, né, e justificando, principalmente dentro da questão do crescimento, como é que a gente está numa cidade de 3.500 habitantes, aquela história toda, né? E a gente tem conseguido hoje crescer dentro desse segmento, né? Aí talvez a gente pode linkar dentro dessa questão da internet, do trabalho com a internet, tudo isso, aquilo que a mentoria proporcionou, abrir essa visão, esse campo, né? Isso, mas aí eu queria bater muito na tecla assim, cara, como é o seu sentimento, assim, de estar numa cidade tão pequena? E até, eu nunca te perguntei, né, isso, mas o que você pensava, por exemplo, antes de entender que a internet seria um caminho para você? O que você pensava, como que você pensava do teu escritório? Não, sem açúcar, sem nada. Hein? Assim, eu sempre tive um sonho de crescer o escritório, ter uma equipe, né? Não, obrigado, só alguém tá já, obrigado. Então, eu sempre tive esse sonho, né? Essa vontade de ter um escritório, de ter uma equipe, de ter pessoas comigo. Só que, ao mesmo tempo, eu olhava para a minha cidade, olhava para a minha realidade. Não, mas deixa você falar. Né? Não precisa falar, não, mas você vai responder. Mas aí é uma pergunta que eu quero fazer para você, porque eu acho que é legal. Que eu acho que vai trazer muito essa... muito insight, porque, assim, eu acredito muito que... Oh, já tá pegando até um presente aí. Pode tirar. Não, já pode mostrar para ele que ele vai ganhar. Olha. Oi? Meu Deus. Tem uma caneca ali com... Participa do no podcast e ganha presente. Tem uma caneca ali com a sua foto. Olha só. Olha lá. Meu Deus. Uma champanhezinha, sua fotinha. Não, aí é demais. Não, aí os caras... é demais, aí os caras estão brincando não, os caras tá louco, cara. Meu amigo, deixa eu te falar. Como é que nós vamos começar? A gente não vai fazer corte, né? É bate-papo direto, só vai parar no final mesmo.
As câmeras você vai trocando, né? Isso, as câmeras eu Tá. Porque a gente teve lá no último podcast, a gente teve um probleminha, né? Aqui preciso falar muito próximo ou essa distância aqui tá legal? vou pedir para ela falar, para deixar a base do microfone na ponta da mesa. A distância já é perfeita. Aqui assim. Assim. Tá. Aí o áudio já fica perfeito já para mim. Beleza. Fechado? Fechou. Fechou. A câmera tá no senhor. Já pode começar, tudo bem? Tudo bem. Isso, Fernando. Essa câmera é sua, Tá. tá? Quando você quiser dar algum recado, alguma coisa que você sente assim, que é uma inspiração e tal, porque qual que é a ideia do podcast? Depois a gente vai fazer cortes, Tá. né? E aí você vai ter muitos cortes seus também que você vai publicar na rede e tal, Uhum. falando dos pontos que você é especializado, como você vai ajudar o empreendedor, o seu sonho. Uhum. Tudo isso que é inspiracional, você vai poder fazer vários cortes lá, Tá. tá? Nós estamos no 4º episódio, né? Quando você falar, eu vou, tá? Podemos? Fala, pessoal, tudo bem? Mais um grande episódio dos Guardiões Cast. E olha, a gente tem hoje realmente uma história extraordinária. Vai sair de uma cidade de 3.500 habitantes. Logo eu conto pra vocês aqui, tá? Eu sempre brinco com o meu convidado que é uma rua pra ir, outra pra voltar. Mas não, tem mais coisas lá. Hoje, eu tenho a honra de receber aqui um grande mentorado, uma pessoa que vem performando muito, vem crescendo muito e vem criando cada vez mais, desenvolvendo um propósito de ajudar empreendedores em todo o Brasil com a contabilidade, com a gestão financeira e com ferramentas que ele vem trazendo para realmente ajudar o empreendedor. Então hoje nós vamos receber Fernando Kirchner, que é um prazer muito grande, da Enorte Contabilidade, que é um prazer muito grande estar com você aqui, meu amigo. Mais um bate-papo, que a gente já fez um primeiro bate-papo, agora a gente está fazendo um ao vivo aqui. Seja muito bem-vindo, meu querido. Maravilha, doutor, maravilha. Muito obrigado, né? Primeiro pela oportunidade de estar aqui, né? Estar conhecendo pessoalmente, né? Sim. O grande Altair Alves, nosso mentor, né? Aquele que a gente, como tu falou, já conversamos várias vezes, né? Mas sempre à distância. Então, para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder estar hoje aqui participando contigo desse episódio do podcast, contando um pouquinho da nossa história, né? Da nossa Sim. experiência e tudo aquilo que a gente projeta a partir daqui. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Maravilha. Meu querido, a gente precisa, eu acho que nós vamos tocar em muitos pontos aqui para você que está chegando agora no podcast. É muito importante você entender que eu tenho uma frase que eu gosto bastante, Fernando, que fala o seguinte: a vida é seu maior mestre. Pena que acaba matando o seu discípulo com o tempo. Então, assim, você pode aprender com as suas próprias experiências, caindo e levantando várias vezes. Você pode aprender. Acontece que é muito mais inteligente você aprender com a experiência de outras pessoas. As pessoas que já passaram, já trilharam o caminho que você quer trilhar, porque faz com que você absorva mais conhecimento enquanto você é novo, para que você, ainda com energia, possa aplicar esse conhecimento e gerar muito resultado. E vai chegar uma hora que o nosso resultado não é mais sobre nós, mas é sobre as outras pessoas, né? Sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre as pessoas que nós vamos impactar. E aí eu queria te perguntar, Fernando, como que começou a história de vida empresarial do Fernando? Eu não sei se você já começou a empreender direto na contabilidade ou empreendeu em qualquer outra área. Me conta um pouquinho dessa história, desde a sua formação, da sua entrada no mercado empresarial. Maravilha. Assim, o meu primeiro sonho sempre foi ser profissional de educação física. Ah, educação física. Sempre gostei muito do esporte, né? Praticava esporte na escola, enfim. E aí, por coincidência, na minha cidade, em um escritório de contabilidade, e fui trabalhar lá como estagiário, né? E ali iniciei lá com 15, 16 anos, ensino médio, ensino fundamental para o médio, iniciei dentro desse escritório. E ali eu fui entendendo, não conhecia nada de contabilidade, né? Sabia que existia escritório de contabilidade, enfim, mas não entendi o que fazia de fato o contador. Sim. E aí, a partir desse trabalho, essa primeira experiência, fui entendendo, já desde novinho, a importância que o contador tem na gestão e no auxílio à gestão das empresas, né? Então, ali eu comecei a entender, opa, peraí, né? Acho que aqui tem algo que pode fazer sentido para mim, para minha vida, para minha carreira, para o meu futuro. Sim. E aí, trabalhei ali uns 2 anos nesse escritório, até concluir ali o ensino médio, e chegou o período do vestibular, né? Agora eu preciso definir qual é o caminho que eu vou seguir, a área da educação física ou a área da contabilidade. Sim. Sabe aquela história, pô, já tô aqui mesmo, então vamos seguir por esse caminho aqui, Sim. né? E sem querer, acho que foi a decisão, tenho certeza que foi a decisão mais acertada da minha vida, né? Sim. Seguir por esse caminho, né? E que me realizo até hoje, né? Dia após dia, trabalhando dentro dessa área. E ali, então, eu saí, fiz a faculdade, e aí eu moro na cidade, né, que a gente vai depois conversar, Anitápolis é o nome da cidade, né, dentro da região metropolitana da grande Floripa, né, dentro da região da capital catarinense. Então, Anitápolis fica ali 100, 120 quilômetros da capital. Saí da cidade, fui até a capital fazer a faculdade e retornei
para minha cidade, para Aham. minha cidade natal. Sempre tive a vontade de viver lá, né? Lá minha família mora lá, os meus pais moram lá, né? A minha vida sempre foi lá. Então, passei os 4 anos da faculdade com o objetivo de voltar para lá. Sim. Deixa eu Mas- só te fazer uma pergunta. Tá. O pessoal, normalmente da cidade de Anitápolis, né? As pessoas tinham muito costume, jovens, por exemplo, de sair e não Sai, voltar mais? sai. Ou todo mundo era como você? Tipo, eu vou estudar, mas o meu sonho é voltar pra cá. Eu fui a exceção da regra. Ah, entendi. Todo mundo saía e não voltava. Porque Entendi. não é uma cidade pequena, 3.500 Uhum. habitantes, né? Então, é muito restrito em relação à oportunidade, até mesmo de trabalho e tudo Sim. isso. Até hoje é assim, né? E aí eu meio que... Meio não, né? Eu fui a exceção da regra, né? Acho que da minha época ali, da minha turma, só eu e talvez um outro menino lá, um outro amigo, colega também retornou. Retornou. E aí, voltei para trabalhar nesse mesmo escritório, né? Onde eu já trabalhava antes. Aí trabalhei mais 2, 3 anos ali, montamos no início um modelo até de sociedade dentro desse escritório. Uhum. E aí, chegou um determinado momento, lá em 2014, decidi partir para minha carreira, iniciar então a minha carreira empreendedora e me lançar, né? E quando eu me lancei, eu estou nesse mercado contábil, o meu objetivo primeiro era, e aí eu já estava, já tinha feito a pós-graduação, tinha terminado já a pós-graduação, Uhum. aí consegui fazer morando lá, né? Vinha até Florianópolis, cada 15 dias fazia a pós-graduação, retornava. E aí eu iniciei um curso lá, um curso de formação para pessoas que estavam ali, jovens que estavam no ensino médio, vendo já a carência do mercado de trabalho em relação às empresas. Comecei ali um curso iniciante com base na experiência da pós, enfim, né? Uhum. Para capacitar jovens ali a trabalhar para as empresas, na parte administrativa, ensinando a parte de construção de empresas, né? Como é que a parte de contrato social, essa parte de documentação, fiscal, apuração de impostos, a parte contábil, folha, enfim. Nossa, que bacana. Eu nem sabia que você já era professor desde aquela época. Ó, revelação, tá vendo aí? A Eu já gente não... chegou a conversar sobre Não, isso, né? eu não sabia. E aí comecei, formei acho que umas 2 turmas, uma turma em Anitápolis e uma turma em Santa Rosa de Lima, que é onde a gente tem o escritório filial hoje lá também, né? E aí eu saí com esse objetivo. E paralelo a isso, iniciei, como eu já tinha essa sociedade lá, alguns daqueles clientes vieram comigo e ali então eu iniciei no paralelo essas 2 atividades. O escritório começou a evoluir de tal maneira que eu tive que parar, não tinha mais tempo. Isso era que ano? conceder. 2014, 15? 2014 e 2015, Uhum. isso aí, 14 para 15. Então, durante todo o ano de 2014, a gente tocou essas 2 turmas e com o objetivo de recomeçar em 2015, aí não consegui mais porque faltou tempo, o escritório começou a andar. Só que aí, em 2015, a gente começou, né? E aí, embora eu tivesse esse sonho de crescimento e me desenvolver dentro da parte contábil, eu olhava muito para a minha realidade local. Sim. Daí, poxa, eu vou ter um desafio aqui, porque aí nessa altura já tinham 3 escritórios, uma cidade com 3.500 habitantes, com 3 escritórios de contabilidade. Então era muito disputada a questão de clientes ali, Sim. né? Um mercado, a farmácia, mas muito local, então muita amizade, famílias. Então, às vezes, para sair de um contador para ir para o outro era um trabalho. Né? Dá um trabalho danado. Né? Então, até por questão de ética, a gente cuidava muito em relação a isso também, para não estar atravessando o trabalho de outro contador, de outro colega lá, né? Que cria um constrangimento, né? Uma cidade muito pequena. Exato, exatamente. Então, eu tinha essa visão de que o crescimento, talvez se eu dependesse só do crescimento local, eu teria um teto. Sim. E eu rapidamente já comecei a atingir esse teto, né? Onde depois, a partir de 2015, 2016, a gente começou a criar um pouco mais de estrutura, outras pessoas vieram trabalhar comigo, onde entraram o sócio Matheus, né? O sócio Daniel, depois a Silvana, enfim, outras pessoas foram sendo agregadas, e aí a gente começou a alavancar isso. Só que aí, de novo, né? A gente abriu... Tínhamos o escritório em Anitápolis e abrimos a filial em Santa Rosa de Lima. O Matheus é de Santa Rosa de Lima. E aí, rapidamente, a gente chegou quase que num teto das 2 cidades, né? Somando os habitantes das 2 cidades, temos ali 5.000, 6.000 habitantes nas 2 cidades, né? Então, a gente rapidamente chegou talvez num teto. E aí começou a vir o desafio do crescimento. Como crescer a partir disso, né? E aí, acho que nós vamos entrar depois já nos próximos assuntos. E aí, o que eu achei interessante é que, assim, já em 2015... Você, até por ter já começado esse negócio, pensando em formar pessoas, pensando em desenvolver pessoas, provavelmente você trouxe isso para dentro do teu escritório. Sim. Mas uma coisa que você já sentia, né, naquele momento ali, você já sentia que o contador poderia ser mais? Porque uma coisa que a gente tinha uma visão, eu mesmo quando eu comecei em 2010, Fernando, eu percebia muito que a maioria dos contadores já estava com a visão cansada, né, da profissão, da não valorização por parte do empreendedor, de não entender aquilo que a gente fazia, mas parece que você já entrou no mercado já com essa sensação que poderia fazer mais, que teria um posicionamento ali, uma brecha ali entre essa visão cansada do contador antigo e essa visão distorcida também do empreendedor em relação à importância da contabilidade, né?
Exatamente. E isso foi talvez um dos motivos que me levou a abrir aquela sociedade, a sair do modelo onde eu estava. Aham. Eu já estava criando ali um certo comodismo dentro dessa visão, né? E aí, o que na época me ajudou a ampliar muito essa visão foi a minha pós-graduação. Aí eu fiz o meu curso de pós-graduação, é MBA em Consultoria e Gestão de Negócios, pela Entendi. Univale, lá de Santa Aham. Catarina. E ali eu comecei a entender, poxa, realmente, aquilo que eu já ouvi algumas coisas durante a faculdade, do contador consultor, do contador orientador, do contador professor, até mesmo, né? Sim. Mentor de empresários, enfim, começou a fazer sentido, cada vez mais sentido. E aí eu comecei a perceber, poxa, mas peraí, realmente, tem uma brecha aqui. O contador, ele pode ter um papel muito mais estratégico do que Sim. simplesmente ficar lá nos bastidores, calculando, gerando guias e tal, né? E aquilo que a gente também, ao mesmo tempo, acompanhando a evolução da tecnologia, sabia que daqui a pouco isso, poxa, mas só gerar guias, daqui a pouco o sistema vai fazer. Sim. As ferramentas vão fazer. A importação de notas faz automático, né? Então, a gente tem que começar a ter um papel mais estratégico aqui. E aí foi um dos motivos que me levou, mas eu tenho que sair dessa zona de conforto aqui. Né? Aí Sim. eu preciso me lançar. Se vai dar certo, não sei, né? Mas até essa visão cansada do contador, isso estava me cansando. Veja, eu me formei em 2010. Isso aconteceu em 2014. Eu tinha 4 anos de profissão como contador formado. Sim. E eu já estava cansado daquela visão em 4 anos. A ponto de que chegou um momento ali também que eu tive que tomar uma outra decisão. E aí, muito baseado nos meus pais. Eu estava pronto a largar a contabilidade. Pensar, por que eu não fiz educação física? Né? Não, porque Por que que eu não voltei você lá começou atrás? a sentir essa visão cansada do contador, né? Isso, exatamente. E aí eu pensei em largar, fazer outra coisa, trabalhar, de repente, dentro da área da contabilidade, mas fazendo outra coisa da vida, talvez numa outra empresa, sair de Anitápolis, voltar para Florianópolis, enfim. E aí onde veio o desafio da minha mãe, né, dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. Na época, eles me propuseram assim, né, Fernando, olha, então, tu te dedicasse tanto na faculdade, né, para de repente agora tu já largar a profissão, ou mesmo dentro da outra área de atuação, tenta mais uma vez, a gente te ajuda. Né? O que tu precisa para abrir o teu negócio? Para abrir a tua empresa, o teu escritório e continuar com os cursos? Mas, mãe, né, dinheiro não tinha muita coisa, porque jovem também gastava, saía, festa, enfim, etc, né? Eu preciso talvez de 3 mil reais. Com 3 mil eu consigo comprar um computador, né, uma mesa para me trabalhar, uma impressora e tal, um sistema, enfim, acho que com 3 mil eu já consigo iniciar. Então tá, então pode ver, compra que o pai e a mãe vão te dar aqui esses 3 mil para te poder iniciar a tua atividade. Tenta, se não der certo, beleza, depois a gente vê como é que faz. Sim. Mas pelo menos tu tentou, né? Tu não saiu sem tentar ter o teu negócio. E a minha mãe também, visão muito empreendedora, né? Minha mãe é empreendedora nata, assim. Eu aprendi a ser empreendedor em casa, com os meus pais, né? E aí ela já tendo talvez essa visão e tendo o olhar de pai e mãe ali, vendo o filho cansado, talvez, mas que tinha uma oportunidade na frente, faltava um empurrão, Sim. me empurraram com as 2 mãos, assim, né? Vai que a gente te ajuda, a gente dá o suporte. E assim foi, eu comecei então na sala da casa da minha mãe, lá em 2014, comecei ali, montei, né, um escritóriozinho básico ali, atendi ali. Em 2 meses já tive que alugar uma sala no centro, porque as pessoas já estavam me procurando, já tinha que ter um espaço melhor ali para atender, já tinha que botar a cara na rua, fachar. Fazer a fachada lá. E se lançar. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Mas lá atrás, essa visão cansada quase me fez desistir. A gente não chegaria hoje na Inorte, naquilo que a gente tem hoje, tem construído hoje. Né? As pessoas que estão hoje na nossa equipe, a gente tem hoje um time que é quase uma família, né? Que a gente consegue também ter um entrosamento muito bom e cada um dentro da sua realidade se desenvolver também através da experiência do escritório, aquilo que a gente consegue fazer todos os dias lá. Então, isso hoje, aquilo que eu pensava e sonhava lá atrás, em relação a ter a minha empresa, o meu escritório, hoje, aí com 10 anos, a gente completou 10 anos agora em fevereiro, né, de 2024, eu praticamente me sinto realizado em relação àquilo que eu tinha, o meu sonho lá no início. Sim. Claro que a gente tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para fazer, né? Mas já me sinto muito realizado em tudo isso que a gente já fez até aqui. Sim. E você sabe, falando assim um pouco da questão do empreendedorismo, quando eu comecei, o pessoal até brincava, né? Porque parece que cada semana que passava eu tinha uma desculpa ou uma justificativa para parar, né? Pelo meio do caminho. Eu tenho uma situação que foi até bem engraçada, né? Que eu chamei os colaboradores, eu não tinha nada de gestão, não sabia nem que acho que eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali como empreendedor. Eu cheguei um dia, reuni todo mundo e falei, gente, acho que eu tô pensando em vender essa empresa. Porque, eu mando vocês pra esquerda, vocês vão pra direita. Eu mando pra direita, vocês vão pra esquerda. Parece que vocês não entendem o que eu tô falando, cara. Eu vou vender esse escritório, vou mandar todo mundo embora. Aí, beleza. Falando pros colaboradores, imagina, olha a situação. Olha o motivacional. Não, aí eu chego,
a menina volta do almoço, eu lembro que a Fabiana brincava muito, ué, ainda tem escritório? Pessoal, ele não falou que ia vender o escritório? Parece que a gente não ia ter nem emprego depois do almoço. Bom, pessoal, vamos se motivar, porque a gente tem emprego até o final do dia. Você vê o nível, né, de conhecimento, como faltava conhecimento sobre gestão, sobre equilíbrio emocional, né? E depois eu acredito... E você consegue ver esse processo seu, Fernando, como empreendedor, essa evolução, assim? Você consegue olhar para 10 anos atrás e ver que você amadureceu muito e aquelas coisas que pareciam ser tão difíceis, desafiadoras, algumas até impossíveis, né, de acontecer, e você vê acontecendo hoje. Como é que você faz essa relação desse amadurecimento? Acho que é importante falar isso para o empreendedor, porque quando a gente está lá no começo, a gente não tem essa visão estratégica que enxerga isso, né? Sim. Como é que foi essa mudança para você? Acho que cada segmento tem os seus desafios próprios, Sim. né? Mas, em geral, todo empreendedor vai ter desafios. É natural, é normal. E vai ter que ter, e assim vai ser até enquanto a gente estiver empreendendo, todos os dias, né? Mas o início, acho que é sempre mais difícil, e no meu caso também foi, porque iniciei sozinho no escritório, né? Sim. Então, a gente sabe que o contador tem muita responsabilidade, né? Fiscal, trabalhista, né? Atualização, responsabilidade civil em relação à própria, né, contabilidade das empresas e tudo Sim. isso. Isso, para mim, no começo, quando começou a crescer, né, o escritório começou a alavancar e eu tinha que dar conta de todas essas demandas, começou a pesar para mim. Poxa, mas será que eu vou dar conta? Eu vou ter braço para tudo isso? Eu vou conseguir resolver todos esses problemas, né? E aí esse peso começou a pesar realmente, assim, né? E aí eu pensei em alguns momentos também, poxa, eu acho que eu já testei, já deu certo, eu já investi os 3 mil dos meus pais, Do pai? já devolvi, já provei que deu certo, acho que agora também posso, talvez vender, eu vou fazer outra coisa da vida, né? E pensei, cheguei a pensar. Né? Só que aí, mais uma vez, vinha o conselho, né, da mãe, do pai, enfim, e a gente, dia após dia, vencendo os desafios. Então, acho que isso, nada é mais motivador do que a gente ir vencendo os nossos próprios desafios, né? Poxa, eu sou capaz. Cada problema vai ter uma saída. Talvez não vai ser sempre a mesma saída. Cada problema um é diferente do outro. Sim. Cabe a gente a ter a paciência, o discernimento, o conhecimento para interpretar aquele problema e entender qual é a melhor saída, a melhor estratégia para aquele problema. Eu acho que esse... talvez é o grande insight aí do empreendedor quando está começando. Entender que ele vai ter problemas e, com calma, com discernimento, visualizar aquela situação e entender, poxa, mas o que eu posso fazer de melhor aqui? Com os recursos que eu tenho, a minha capacidade de momento. E tentar resolver da melhor maneira possível. Os recursos que se tem. E você sabe que, olhando por esse lado, é muito importante a gente falar, porque, Fernando, parece que quando a gente passa, é tudo fácil, né? Sim. Porque você olha pra trás, mas por que eu não, com isso? eu tava me afogando no copo d'água, né? Mas quando você tá passando, realmente é muito desafiador. Por isso que eu acredito muito que compartilhar o conteúdo faz muito sentido, porque tem muita gente que nesse momento tá passando aquilo que a gente passou, vontade de desistir, tem dificuldade, por exemplo, com falta de investimento financeiro para crescer o negócio, não sabe como crescer, não sabe como vender, não sabe... não tem uma estrutura mínima empresarial para ele se manter ali. Sim. Mas antes da gente entrar nessa construção, vem uma coisa para mim que é importante, às vezes ser bastante religioso, né? Sim. E a gente nem falou sobre isso. Sim. Mas como é que você tratou, você trabalhou com a fé, né, dentro do teu negócio, né, dentro do empreendedorismo? Porque parece que também isso ajuda a gente bastante, né, a ter mais equilíbrio. Eu queria que você falasse até um pouco sobre isso. A gente não combinou, mas acho que é um tema interessante, né? A questão Legal. da espiritualidade. Legal. Isso, Walter, para mim foi no início, né? Dentro desses desafios ali, e até hoje, assim, né? Mas num primeiro momento estava eu com os problemas ali para resolver, e a gente sabe, problema de contador é fechamento de folha, que não fecha, sistema e tal, e atualização, aquela coisa toda. Quem me dava o suporte realmente, além da estrutura familiar que eu tinha aqui, né, que me deu muito suporte, era o Deus, né? A minha ligação com ele, né? Sim. Então, assim, tinha épocas, Altair, que nos servir à igreja, né? Sou católico, sirvo lá, a gente tem um movimento de acampamento lá na nossa cidade, enfim. Ajudamos a construir isso lá no início. Então, dependia muito da gente. Então, às vezes eu fechava o escritório, eu confiava, fechava o escritório, às vezes uma semana, 4, 5 dias, e me jogava, me lançava, sabendo que enquanto eu cuidava das coisas dele, de Deus, ele cuidava das minhas. Sim. Né? E em cima desse entendimento, a gente foi também construindo e crescendo e se motivando cada vez mais, né? Sabendo que existe, né, um Deus que está sobre nós e que ele que sabe todas as coisas, ele que nos conduz, né? E aí, com base nisso, nesse entendimento, nesse apego, né, a gente também conseguiu ir, com certeza, vencendo cada vez mais fácil esses desafios, né? Quando eu falo de parar, analisar, ter o discernimento, o entendimento necessário, é muito isso, né? O entendimento em Deus, com Deus, né? O que eu posso fazer
com ele para que eu possa resolver esse problema aqui. Né? De que maneira? Pensando na pessoa que está do outro lado. Porque do outro lado vai ter um cliente, vai ter uma pessoa, vai ter um empreendedor que vai estar ali. E como é que eu posso fazer para, se eu me colocar do outro lado, como é que Deus gostaria que eu resolvesse esse problema? Né? Então, muito em cima disso, sabe? Desse entendimento, desse apego, dessa fé, a gente conseguiu vencer também todos esses desafios. Eu te perguntei isso porque eu acho que eu sempre olho, né, o empreendedor, né, o dono de um negócio, como um instrumento na mão de Deus, né? Nas mãos de Deus. Por quê? Porque a gente olha que uma empresa é um ser social, né? A gente até brinca, né? Eu brinco com o pessoal e falo, poxa, ninguém é dono de nada, né? Ninguém é dono de uma empresa, né? Ele está ali como representante, às vezes como CEO de uma empresa. Você está ali. Né? Você está, mas você não é aquilo, né? Você é muito mais que aquilo. Porém, é importante ressaltar isso, porque nós somos instrumentos na mão de Deus para que possa abençoar a vida das pessoas, né? E a gente precisa entender isso, né? E eu acho que cada um buscar a sua conexão, né? Sua conexão, por quê? Porque quando você entende isso, você começa a trabalhar de uma forma também diferente, né? Você começa a pensar o seguinte, cara, eu não tô aqui à toa, eu não tô aqui buscando só meus próprios interesses, eu não tô aqui pensando só no meu bolso, né? A empresa, ela é um ser social que desenvolve, né? Que faz as pessoas evoluírem. Você imaginou se a gente não tivesse a relação empresarial, a necessidade de desenvolver habilidades, né, empresariais? Como é que seria a nossa vida? Como é que seria o mundo, né? Será que a gente teria essa evolução? Não, e assim, será que a gente teria essa evolução? Porque a empresa, o convívio com outras pessoas que faz a gente ter essa evolução, porque a sua família, por mais difícil que às vezes a gente enfrenta algumas coisas, é a sua zona de conforto. Lá você fala o que você quer. Você pode ser o que você é, né? Você fala o que você quiser. Então você está em casa, você se sente à vontade. Agora, quando você está no meio de outras pessoas, e eu acho que a empresa, esse convívio faz a gente pensar sobre isso, você começa a ter que pensar diferente. Então eu acredito muito que a gente tendo essa visão, você também tem mais força para passar. Você fala assim, poxa, eu tenho aqui uma empresa, cara, essa empresa aqui é um instrumento na mão de Deus para abençoar as pessoas, ele me colocou aqui. Se ele te colocou ali como responsável naquele momento daquilo, é porque ele acredita que você é capaz de fazer. Então, às vezes o medo, a insegurança, os problemas que vão aparecendo, ele só tende a fortalecer você. Mas se você tem essa fé em Deus, que você está ali como instrumento na mão dele, que aquilo ali é dele, parece que você tem... parece não, com certeza fica mais leve, porque você fala assim, cara, eu não estou aqui por mim. Eu sempre brincava com o pessoal, falei, por mim eu já tinha ido embora disso aqui há muito tempo. Mas eu estou aqui porque tem uma missão. Exatamente. E quando a gente fala dessa missão, né, dentro da contabilidade, me conta mais um pouquinho. Você começou a evoluir. Inclusive, você tinha um outro nome de contabilidade. Me conta essa mudança aí, porque isso aconteceu. Depois emenda aí em relação a quando você conseguiu perceber a importância de ter uma contabilidade especializada. Tá. E tá muito ligado com o nosso nome hoje, né? O porquê do nosso nome hoje, essa visão da especialização e o formato de atendimento hoje. Mas quando eu iniciei lá em 2014, então era somente eu, então estava muito ligado a mim, ao meu nome, né? Ao Fernando, enfim. E aí, né, pensei lá, na época, no primeiro nome, como FEContab, né? Fernando Contabilidade, né? Fizemos uma junção ali. E naquele momento lá, eu precisava, assim, eu já sempre ligado na questão do marketing, eu via já a importância disso, né? De ter já uma identidade visual, claro que muito incipiente ainda, né? Sim. Muito no início, mas ali surgiu, o nome mudou, mas tem uma figura que ficou até hoje e vai permanecer sempre, que é a figura do farol, né? Que tá aqui. Farol que é a nossa logo. Não era esse farol, esse depois passou por uma transformação. Mas já era um farol muito mais simples, né? Aquelas logos que a gente vê na internet, enfim. E eu fui pra internet procurar uma logo, me identificasse, e eu bati o olho no farol. Quando eu bati o olho no farol, eu disse, cara, isso aqui faz sentido. Por quê? Porque o nosso propósito, enquanto contadores, é se colocar para as pessoas que a gente atende como um farol se coloca para o navio que está lá em alto mar. Servindo de orientação, de referência, dando um norte, né? E aí já dando um spoiler o porquê do nosso nome hoje, né? Então, isso falou comigo, né? Isso fez sentido. Disse, poxa, então vai ter um farol, vai ser FEContab e vai ter um farol aqui. E aí, começamos dessa forma. Quando veio o Matheus, né, o primeiro sócio, o Matheus entrou, e aí a gente pensou, poxa, mas agora não pode mais estar só ligado ao meu nome, estava muito pessoal, né, o FEContab era muito ligado a mim. Vamos mudar um pouco isso aqui, vamos mudar então, vamos criar de repente uma sigla aqui, algo diferente. Aí o meu sobrenome Kirchner, o dele é Schmidt, então a gente pensou lá KS Contabilidade. Nada muito criativo, mas foi o que a gente pensou. Se fosse Kirchner como é que é?
Schmidt, já pensou o cara falar assim? Até o cara falar o nome da contabilidade, o cara ia ter que... Difícil. Enfim, foi o que a gente pensou na época. E aí ficou como KS Contabilidade, né? Mas a logo, o Farol, continuava lá, né? Com o mesmo propósito de sempre. E aí começamos a participar mais dos eventos e tudo isso, e entendendo a necessidade da especialização, né? O porquê, qual é a estratégia atrás de uma especialização, de um atendimento segmentado, a importância do marketing, da contabilidade digital, né? E aí casou com pandemia e tudo aquilo que aconteceu de trágico na época da pandemia. Mas eu sempre digo assim que a pandemia deixou um legado bom, que foi essa questão do digital, essa aproximação, tudo isso que aconteceu, essa revolução pós-pandemia, né? E aí a gente começou a entender, opa, mas espera aí, a gente tem que ter um posicionamento diferente. Sim. E aí, Altair, isso casou, veio assim, linkando com aquilo que eu falei anteriormente, que a gente chegou num teto de crescimento, localmente falando. E aí a gente começou a fazer sentido, mas espera aí, não precisa mais depender só daqui. Existe um caminho que a gente pode passar a crescer, pode passar a atender pessoas que não estão aqui. A gente não precisa ficar brigando por cliente local aqui, passando por constrangimentos, etc. Existe um outro caminho. Só que esse caminho a gente passou a entender realmente que teríamos que ter um posicionamento diferente. O KS, Contabilidade e Consultoria, não caberia no digital, né? O nome para falar, enfim, pronunciar. E aí nós começamos a passar por essa transformação interna. E aí já tínhamos uma equipe um pouquinho mais robusta, né? O Daniel, enfim, outras pessoas que trabalham lá com a gente já hoje, a Andressa, a Larissa, o Samuel, né? A Dani, depois veio, agora a Liza. Então a gente hoje tem 9 pessoas na nossa equipe, contando com os 3 sócios, né? Então a gente passou a enxergar essa necessidade. Aí passamos o quê? Pô, mas espera aí, então a gente vai ter que mudar o nome. Foi a partir do evento que nós participamos em São Paulo, 2022, né? Que aí onde tivemos a tua palestra e passamos a conhecer um pouco. Foi qual evento que você veio? Foi no Marketing Contábil. No Summit, do Anderson. Isso aí, no Anderson. 2022. Foi aqui no Frei Caneca. No Frei Caneca, aqui próximo. Isso. E aí, voltamos para casa com toda essa informação na bagagem, né? E, poxa, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Temos que sair da nossa inércia aqui. Sim. Temos um caminho. Como é que a gente vai começar isso? Vamos começar com o nome. Até a gente já tinha iniciado um trabalho de Instagram, né? Nada ainda em YouTube, mas muito mais no Instagram e tal, né? Mas ainda não estava colando, não estava ainda sendo do formato como a gente gostaria. Sim. Passamos a entender que, de fato, teríamos que mudar. Foi onde a gente passou, então, pela transformação do nome, né? E aí a gente... um entendimento firmado de que o Farol, a ideia do Farol teria que permanecer, independente de qualquer coisa, né? Esse propósito do Farol. E aí pensamos o nome, onde, então, a gente pensou no E-Norte. O E, né, ligado à frente pela questão da ligação com o digital, com a tecnologia, que está muito ligado hoje com o perfil de clientes que a gente atende hoje. E o Norte, aquele que está à frente, né? Acima, avante, linkando com a ideia do Farol, né? Então ficou o E-Norte. Que legal. E quando você começou a trabalhar com essa questão de contabilidade especializada, né? Que foi você começou... você me falou que você tem 2 nichos hoje, né? O agro, né? O produtor rural e o tecnologia, né? O pessoal de tecnologia. Isso. Antes até de você até emendando isso, qual é a sensação que você tem hoje, né? Estar numa cidade de 3.500 habitantes e ter clientes em todo o Brasil e principalmente não precisar brigar localmente por cliente e criar constrangimento, porque eu imagino que se não existisse a internet, o negócio ia pegar, né? Sim, com certeza, com certeza. Se não existisse... Até na missa pra você ir, você ia ter problema, entendeu? O cara ia te esperar lá na esquina, lá, né? Falou, tô te esperando aqui, roubou meu cliente. Não é de esperar na esquina, mas acontece. Chegava na missa, tava ali, né? Olhares, enfim, né? Acontece. Olha o ranca-cliente ali, olha o ranca-cliente. Fazer o quê, né? A gente tava num local muito restrito, né? Sim. E hoje, em relação ao sentimento, né? É muito legal. Por exemplo, hoje a gente chegou em São Paulo, quando pousamos, enfim, a gente começou a andar pela cidade, a gente começou a pensar, né? Comentando assim, poxa, a gente tem cliente daqui, a gente tá lá em Anitápolis, a não sei quantos quilômetros daqui, uma cidade de 3.500 habitantes, atendendo clientes de São Paulo, que podem estar morando aqui nesses prédios, enfim, e a gente consegue atender perfeitamente, né? Então, é uma sensação muito boa, ao mesmo tempo muito estranha, porque até isso pra gente, embora a gente já tá aí 2, 3 anos trabalhando em cima disso, né? Mas pra gente ainda é algo muito novo, né? A gente tem muito a crescer, melhorar ainda. Mas é algo muito gratificante também ao mesmo tempo, sabe? De mostrar assim que, poxa, isso é possível. Você tem uma ideia de quantos clientes você tem hoje fora da sua região ali? Hoje a gente deve ter... Uma porcentagem, assim, vamos falar de uma porcentagem aí de... Fora das 2 cidades, né? Isso.
Hoje a gente deve ter aí uns 60% de fora hoje. Pô, que legal. Parabéns, parabéns, obrigado. porque é muito interessante a gente olhar, né, ter um olhar de como o conhecimento específico, né, o posicionamento estratégico que você cria dentro do teu escritório de contabilidade faz com que a pessoa que esteja em outro lugar não se importe aonde é a sede do teu escritório, mas com um problema que você resolve. Exatamente. E aí eu queria, quando você começou a ir para o agro e tecnologia, como é que foi chegando os primeiros clientes? Você falou, cara, isso está dando certo, isso está evoluindo. Legal. Então, são dois nichos, assim, de certa forma, distantes, né? Isso. Mas que em alguns momentos a tecnologia também se junta ao agro, né? Então, Sim. o agro também usa muito da tecnologia. Então, em alguns momentos eles se confundem. Mas no dia a dia, o atendimento, a especialização são segmentos bem diferentes. E a gente começou pelo agro. Né? O nosso primeiro segmento, assim, que a gente começou a atender pessoas de outros estados, de outras cidades, foi através do agro. A gente identificou, assim, que existia uma carência, até hoje ainda existe uma carência muito grande de contadores especializados no atendimento a produtores rurais. Pessoas físicas, né? Mas que precisam ter um atendimento, sim, especializado de um contador, um acompanhamento, Sim. até mesmo recorrente, mensal, onde a gente cobra recorrência de produtor rural, pessoa física, para dar um acompanhamento para ele, né? E aí começou assim, né? A gente começou a botar vídeo lá, criamos o canal, né? A gente tem um canal no YouTube específico para o contador do agro, né? Que tá lá além do Dainorte, onde a gente coloca outros conteúdos. Tem nome, tem qual que é o nome? Lógico. Contador do agro. Contador do agro. Vamos anotar aqui, contador do agro. Esse é só conteúdos do agro, né? E aí a gente começou a colocar... Essa pergunta minha foi boa, né? Não, tem nome? Pô, já viu o canal sem nome? Não dá, Mas né? é interessante, né? Contador do agro. Legal. E aí a gente começou a colocar conteúdos usados de dúvidas normais, assim, recorrentes, né? Responder dúvidas. Aquela história de responder dúvidas do público-alvo. Sim. E aí começou a aparecer, a gente deixava o link lá do WhatsApp e começou a aparecer 1, 2 por semana, daqui a pouco começou 1 por dia, daqui a pouco começou a ter um movimento maior. E a gente, mas peraí, esse negócio pode dar certo. Sim. Né? E aí, cada vez que a gente entrava, que eu entro pra minha sala, assim, que eu fecho a porta e ligo a câmera pra conversar com alguém, cara, é muito legal isso, é muito louco. E a gente tá lá em Anitápolis, conversando com produtores da Bahia, do Mato Grosso, do Amazonas, do Acre, conversei com o do Acre essa semana agora. Então, do Rio Grande do Sul, mesmo de Santa Catarina, né? Tem locais ali que acham a gente também. Sim. Mas é muito legal. Isso aqui de São Paulo, né? Interior de São Paulo, enfim. Então é muito legal a gente poder ajudar, contribuir, né? E aí é legal, assim, quando eles abrem a câmera, né? Que vem, poxa, eu acabei de ver um vídeo teu no YouTube aqui, que legal, tá falando contigo. Não, eles pensam que você é o astro de Hollywood, né? Mas é muito legal isso, essa sensação de, primeiro, poder ajudar. Sim. Com a informação que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, conseguir transcender essas fronteiras aí, né? Apesar da distância geográfica, mas conseguir se colocar próximo ali da pessoa e ajudar, né? Quase que pegar pela mão através do computador ali, pô, vem cá que eu vou te ajudar. Sim. Né? Eu entendo e eu vou te ajudar aqui a resolver esse teu problema. E ver a pessoa do outro lado feliz porque ela encontrou alguém que pode resolver o problema dela, né? Isso. Porque é uma das coisas que a gente vê muito na contabilidade, né, Fernando? Se você não é um contador, uma empresa especializada, é difícil você aprofundar no assunto, né? Então, por exemplo, eu não atendo produtor rural. Então, se o produtor rural me procurar, eu tenho que mandar ele te procurar. Por quê? Porque ele vai ser muito mais bem entendido e mais assessorado do que dentro do nosso escritório que não entende nada daquilo. Então, assim, o tempo que você perde para buscar informação é o risco que você está deixando o cliente correr de repente. Então, exatamente. É muito bom, né? Acho que para a equipe também ter mais segurança, né? No momento de entregar o trabalho, né? Exatamente. Então, aí a gente vai desenvolvendo processos internos, né? Então, existe, claro, cada cliente tem, às vezes, a sua situação particular, mas existe um padrão também, né? Então, a gente consegue transmitir essa segurança para a equipe. Olha, esse cliente está com esse problema. Então, a gente precisa fazer isso e aquilo. Todo mundo já sabe, né? Já coloca ele na esteira lá de serviços e ali ele vai sendo atendido, a gente vai entregando para ele as soluções que ele precisa. E isso é muito legal. E aí, às vezes, um escritório hoje que não tem uma especialização, seja ela qual for, né? Vamos dar o exemplo aqui do agro. O custo do tempo que você vai ter, às vezes, para se dedicar, entender aquele mercado, estudar a legislação, para dar uma resposta. Aí, se tu tiver que fazer isso com diversos setores, imagina, a tua operação vai ficar muito mais cara. Né? O teu custo operacional, a equipe, né? O peso... O estresse, né? A responsabilidade. É muito maior, né? Então, assim, a gente consegue sai qualquer novidade aí em relação à legislação. Poxa, eu preciso coletar essa informação aqui e passar para a equipe. Agora não, essa aqui. Não precisa ficar prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. É humanamente impossível hoje, né? Mas quando você decidiu ter uma contabilidade especializada... Tá. Você já tinha os sócios, né? Sim. E como é que os sócios receberam isso, assim? Eles acharam, cara, é legal, ou, pô, vamos devagar, é muito risco. Como é que foi? E eles estão do lado aqui. Estão do lado, eles estão ouvindo aí, ó. Estão ouvindo aí. Pode ser que a gente nem saia daqui, hein?
Não, mas foi muito natural, assim, sabe? Foi muito natural. Isso é legal, essa harmonia que a gente tem, né? Entre Aham. nós três como sócios, mas com toda a equipe, né? A gente consegue ter uma harmonia muito, muito boa, muito entrosada, assim. É aquela questão de se entender no olhar. Sim. Né? Então, o que um pensa, o outro já pensou, já trouxe a solução, a gente tá com esse problema, vamos sentar nós três aqui, vamos resolver. Sim. Então, acho que ter essa equipe hoje que a gente tem, né? O Daniel e o Matheus como sócios, me ajudaram muito lá no início a dividir aquele peso, aquela carga, né? Acho que o sócio é isso, acho que é se ajudar na resolução de problemas, para depois colher o fruto, né? Para depois ter o resultado como fruto do trabalho em conjunto, né? Mas essa visão que a gente foi tendo de mudar, da transformação do nome, da escolha dos segmentos, tudo isso foi sendo construído em conjunto, Sim. sabe? Então, acho que uma visão foi complementando a outra e a gente conseguiu construir isso com uma base sólida que hoje a gente está pronto para crescer e ter uma estrutura maior ainda sobre essa base, sabe? Então, isso foi muito natural. Então, assim, não foi um problema para os sócios entender que o Nenhum. melhor caminho seria a contabilidade especializada. Nenhum. Quando eu falei para eles, olha, eu fechei a mentoria da Altair aqui, vou estudar, a gente vai mexer nisso aqui, a gente vai evoluir. Eles ficaram meio assim, né? Meio assustados um pouco, acho, no início. Mas aí a gente foi aprofundando e todo mundo já tinha esse entendimento do crescimento também, né? O Daniel que tá aqui, ele tava comigo no Summit, né? Então, também já teve essa visão a partir dali. O Matheus já estava um pouco mais, né? Como sócio. Então, a gente já vinha sempre com esse pensamento. Pô, a gente tem que crescer, a gente quer evoluir. A gente quer entregar mais resultado para as pessoas que a gente atende. Só que batia naquela questão do teto, né? Com a especialização, com a mentoria, com a internet, a gente conseguiu ter outros caminhos, né? Muitos mais caminhos. E aí que é o legal. Acho que a internet, assim, ela proporciona uma igualdade. Sim. De um escritório que está em São Paulo e outro que está no interior de Santa Catarina. Embora na região da capital, mas já é uma cidade de interior. Sim. Então, a internet, ela proporciona essa igualdade. Então, hoje a gente pode estar aqui em São Paulo, como a gente chegou aqui, pois nós temos clientes daqui, concorrendo, de certa forma, com escritórios de São Paulo. Sim. Né? Então, a internet criou essa igualdade. E aí, lembrando aí um ditado antigo, né? O sol nasce para todo mundo, a sombra é para quem procura. Isso aí. A internet está aí para todo mundo. O espaço é para quem procura. É isso aí. E para quem sabe fazer, para quem sabe correr atrás, né? Sim. E se posicionar e fazer bem feito aquilo que se propõe a fazer. E tá disposto, principalmente, à mudança. Porque a grande questão é, tomar decisão não é um negócio fácil para ninguém. Não. Né? Você escolher, Porque normalmente, Fernando, quando a gente está caminhando na nossa estrutura empresarial, quando a gente está dando os próximos passos, sempre você está dando passos, na maioria das vezes, no escuro. Sim. Pela fé. Sim. Né? Você faz um certo planejamento. É igual eu penso assim, você abre um comércio, né? Você abre uma loja. Aí você fala assim, cara, eu preciso vender 50 mil por mês para me manter aqui. Cara, mas eu tenho um planejamento de fazer uma captação de cliente, fazer um marketing, eu vejo quantas pessoas passam ali. Mas como é que você garante que as pessoas vão entrar na tua loja, cara? Não tem. Então, assim... É na fé, é o salto da fé. Você fala, cara, eu imagino que isso vai acontecer. E durante a trajetória você vai ajustando. E eu acredito muito. E aí, pegando os pontos da internet, né, que você falou. Hoje, tem muito empresário... Acho que assim, ainda tem muitos empresários contábeis que ainda não acreditam na internet. Por incrível que pareça. Sim. Que é extremamente tradicional e acha que a internet não dá resultado. Porque é algo temporário, eu já ouvi dizer, isso é temporário, você daqui a pouco vai passar. Imagina, internet é temporário. Não, e hoje em dia, assim, quando você olha o processo de captação de cliente hoje, você vê que é muito mais saudável para ambos os lados. Por quê? Porque antigamente você era visto como um mal necessário. Sim. Então, o cara, para te contratar, primeiro, ele tinha que contratar localmente. Então, dificilmente, por exemplo, eu ia chegar aqui de São Paulo e ia contratar um contador de Anitápolis. Da mesma forma que o empresário lá não ia... Sabia, não, e o cara nem ia vir aqui também contratar um cara de São Paulo. Na cabeça dele não faria sentido. Exato. Agora, quando a gente vem para a internet e a gente vê que o entendimento e o conhecimento que você tem, dois segmentos, pelo teu posicionamento estratégico, faz com que o cliente queira escolher. Né? Então, assim, o cliente pode estar nesse prédio aqui e eu posso ter o escritório aqui e ele pode te contratar lá em Anitápolis. Por quê? Porque ele vem pelo conhecimento. Agora, num ponto de vista, eu quero falar mais agora com você sobre essa questão de ser um mentor, porque você me surpreendeu até porque você já estava trabalhando nessa questão do ensino quando você começou seu escritório, uma coisa que eu não sabia. Sim. Olhando o nível de mortalidade de empresa no Brasil ainda, que 50% morre em 5 anos, e a gente tem 3 pilares aí importantes. O planejamento, a gestão e o comportamento empreendedor.
olhando por esse lado, você acredita que a gente, através da tecnologia que está acontecendo agora já no nosso mercado, a inteligência artificial que está vindo com muita força para ajudar a gente a processar as coisas mais rápido, você acredita que o contador, como porta de entrada do empreendedorismo, ele vai se transformar também num educador empresarial no futuro? Total. Tenho certeza, plena certeza disso aí, né? Uhum. Tanto é que o profissional, o contador, que não entender esse processo, assim como não está entendendo e acreditando na força da internet, infelizmente, fatalmente, ele vai estar fora do mercado daqui a pouco. Não é daqui a alguns anos, não, é daqui a pouco, né? Como tu falou, a tecnologia está vindo aí, né? E a gente tem que usar. A tecnologia não vai nos substituir, mas a gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor. Processar aquilo que até então a gente fazia manual. Sim. Para sobrar tempo, para entregar um atendimento diferenciado, humanizado, próximo, consultivo, né? Sendo ali um mentor de fato, né? Quando eu digo pegar o cara pela mão, mesmo que pela tela do computador ali, Sim. mas ir conduzindo, orientando ele, né? E mostrando o caminho. Eu acho que nós somos muito responsáveis por isso. Sim. E esse alcance que a internet nos proporciona, eu penso que isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Porque até então a gente atendia aqui o João da padaria, a Maria da farmácia, enfim, Sim. mais local. Então, Sim. já conhece, a gente já tem conhecimento de longa data, enfim, já tem um relacionamento diferente. Agora, quando tu parte para a internet e que aí, por exemplo, no caso dos produtores rurais ou do profissional de tecnologia ali, né, que a gente também hoje atende de forma segmentada, quando eles abrem a câmera e vêm falar com a gente, eles têm ali uma visão, poxa, esse cara entende, ele tem que entender do meu assunto. Sim. Ele tem que atender, ele precisa entender do que eu estou falando. E aí isso automaticamente nos joga uma responsabilidade de dar uma orientação no modelo correto. Assumindo ali a nossa responsabilidade civil em relação a essa orientação, né? Sim. Mas pensando também no resultado do cara. Sim. Como é que ele vai pagar o menor imposto possível? Como é que ele vai ter um resultado melhor na empresa dele? Como é que ele vai fazer para ter mais lucro? Ou se manter vivo no mercado nos primeiros 5 anos? Porque é um desafio, né? É um desafio, né? Então, isso, ao mesmo tempo que nos traz oportunidades, nos traz responsabilidades, né? Então, a gente está lidando hoje com pessoas do Brasil inteiro, de várias regiões, que têm costumes diferentes, que têm visões diferentes, mas que a gente tem que entender isso e também ter esse jogo de cintura para entregar para ele aquilo que ele precisa. Sim. Né? E ter essa visão do que ele está precisando lá do outro lado. E aí entra, acho que, o papel do mentor, né? Que aí eu tenho aqui na minha frente o meu grande mentor dentro desse processo, né? E aí isso eu aprendi de ti, de ter essa visão, poxa, eu vou olhar para esse cara, eu preciso entender o que ele precisa. Sim. Né? Eu vou entregar para ele o meu melhor dentro daquilo que ele precisa. Né? E aí eu tenho que me desdobrar aqui para poder dar um jeito. Ou pelo menos mostrar um caminho. Dar um direcionamento. Exatamente. Mas quando a gente olha, por exemplo, a mortalidade de empresa no Brasil, a gente percebe muito, e eu acho que isso, Fernando, que é uma... Porque quando eu estava preparando material para mentoria, uma turma aí, a minha mente explodiu muito no ponto de vista assim, de falar, poxa... ano de 2022, se eu não me engano, entrou 2 milhões de crianças no ensino fundamental, no primeiro ano. Né? A gente teve um número de abertura de empresa parecido com isso daí. Se eu não me engano, foi 3 milhões de empresas. Então, quando a gente olha para isso, a gente que está numa bolha de conhecimento, a gente não percebe que se 50% morre em 5 anos, quer dizer que em 5 anos eu tenho a metade das empresas no Brasil recomeçando. Sim. Isso tem o cara tentando de novo e tem o cara que está tentando a primeira vez. Então a gente sabe que esse nível de conhecimento que a gente já desenvolveu e essa bagagem que a gente tem, ela é muito importante. Então a gente não pode simplesmente pensar o seguinte, não, todo mundo já sabe o que eu sei. Não, o cara está começando do zero e não tem o conhecimento que você tem. O óbvio, tem que falar, tem que educar, tem que levar a informação. Então eu acredito muito que esse trabalho nosso é extremamente importante para o Brasil. E nós, como especializados, nós vamos aprofundar cada vez mais no negócio do cliente para entender. A gente fez um bate-papo com o Paulo Neto, lá da Bahia, que é especializado em restaurante. Ele fez umas 5 formações em gastronomia. E ele até brincou, ele falou, a gente conhece tanto do negócio dos nossos clientes que se nosso cliente sair de férias, a gente administra o restaurante dele, entendeu? Eu posso ficar a minha equipe lá, que o negócio... que o negócio não para, porque realmente ele aprofundou tanto em conhecer o negócio. Então eu acredito muito que a contabilidade, ela vai para os próximos anos, sem dúvida nenhuma, aumentar o seu protagonismo dentro do empreendedorismo. E principalmente, dar ao empreendedor as ferramentas necessárias. E aí, Fernando, tem uma coisa que eu falo muito no Instituto Guardiões dos Empreendedores. Quando a gente criou o Instituto, a gente sempre pensou o seguinte, cara,
eu não tenho nada contra, inclusive eu sou grande fã de vários empreendedores famosos no Brasil e que hoje vende mentoria e ajuda também empreendedores. Mas eu acredito de verdade que o contador, ele tem que ter esse braço da educação e ele tem know-how suficiente para também ser esse mentor. Sim. Então, acabou essa história de achar um consultor que veio do nada, vai lá, pega a ferramenta que você tem, que é a contabilidade, vende muito mais caro do que o serviço que você está vendendo para o teu cliente. Sim. E no final da história você olha aquilo e você fala, cara, mas isso eu poderia ter feito. Sim. Muito melhor. Muito melhor. Com muito mais conhecimento, Isso. muito mais entrega. Mas por que você não fez? Porque você não está posicionado e você não acredita que você é capaz de fazer isso. Exatamente. Então, eu acredito muito que o empreendedorismo vai caminhar para isso, né? Vai caminhar para o contador. Entender realmente o posicionamento dele. A gente vai trabalhar dentro do Instituto Guardiões dos Empreendedores nos próximos anos para fazer que o contador realmente seja esse mentor de negócios. Porque eu acredito que a gente vai salvar muitas empresas. Agora, certeza. até antes de a gente finalizar essa questão que eu separei para a gente bater um papo aqui, eu queria te perguntar, como é que é a sua experiência com os sócios? Né? Porque uma das dores, né, que a gente vê muito hoje dentro do empreendedorismo é trabalhar em sociedade. Né? Sem sócio é muito desafiador, com sócio é mais desafiador ainda. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente precisa acertar. E você tem uma boa relação com o seu sócio. Se tiver também não tiver uma boa relação, eles estão te esperando ali fora. Então, não fala toda a verdade aí, pelo amor de Deus, que os caras estão lá fora, hein? Como é que foi, né? Você construir essa relação que você tem hoje, assim? Você tem alguma dica para trazer para quem quer abrir uma empresa em sociedade para dar certo? Porque é desafiador. Mas ensina a gente aí, já que você tem boa relação com seus sócios. Assim, eu acho que o segredo, Altani, como em tudo na vida, tudo começa pela humildade. Né? Eu acho que você tem que ter a humildade de saber que você não consegue resolver tudo sozinho, tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? E por mais que a gente queira, por mais que a gente queira, às vezes, ser o super-homem da nossa empresa e tudo isso, não que seja impossível, mas é muito mais difícil. Né? Sim. Então, às vezes, a gente tem essa humildade de entender, poxa, mas eu posso ter mais alguém aqui que vai me ajudar com isso, vai ter mais alguém aqui que vai me ajudar com um determinado assunto e a gente vai tomar decisões juntos aqui. E acho que esse sentimento, assim, de parceria, de sociedade mesmo, ela tem que ser mútua, né? Todo mundo tem que estar ali com o mesmo objetivo. Poxa, a gente tinha lá o objetivo de fazer com que o nosso escritório, a nossa empresa crescesse. Como? A gente vai ter que partir para o digital. Então, aí vem ideias, né? Um dá uma ideia, outro dá outra, eu dou outra, né? O Daniel fala uma coisa, o Matheus outra, né? Eu e o Matheus, eu acho que a gente tem um pouco mais arrojado, o Daniel às vezes um pouco mais conservador, um pouco mais cauteloso, né? Mas é o que a gente sempre fala, assim, a gente tem que arriscar. A gente não vai acertar em todas. Daniel é quem pensa lá, né? Que fala, calma, gente, vocês estão empolgados demais, segura a emoção. Ele não pensa tanto, ele faz mais conta. Vocês estão emocionados, pessoal, calma. Nós vamos gastar muito, segura e tal. Né? Mas, enfim, a gente tem essa relação muito mais de amizade do que de propriamente sociedade, né? Então, da mesma forma, a gente está às vezes juntos lá fazendo um churrasco, fazendo uma carninha, conversando, né? Descontraindo, a gente está às vezes na mesma mesa, sentado, conversando sobre coisas importantes, sérias, decisões importantes do escritório. Então, a gente criou, assim, muito mais uma relação de amizade, né? Do que propriamente de sociedade. A sociedade foi uma consequência. Primeiro nós éramos amigos, depois viramos sócios. Então, foi tudo consequência. Então, as decisões hoje, Altair, são muito tranquilas, sabe? Fica hoje, por exemplo, dentro da nossa organização hoje, eu estou mais dentro da parte comercial, marketing, né? Produção de vídeos e tudo isso, mais a parte de atendimento inicial. O Matheus e o Daniel mais dentro da parte operacional. Né? Eles cuidam da porta para dentro do escritório. Né? Quando o cliente entra, faz a reunião de onboard e cai na mão deles. Dali para frente é problema deles, vamos dizer assim, né? De encaminhar com a equipe, treinar a equipe, né? Resolver os problemas internos. E eu tô mais com a Dani, com a Laisa lá na parte comercial, olhando para fora da captação. Né? Então a gente desenhou esse processo, que acho que todo mundo se sentiu participante desse processo. Nós três e também cada membro da equipe lá se sente participante de tudo isso e responsável também. E aí é claro que acaba tendo também os ganhos, né? Então a gente tem lá um modelo também de participação, de gratificação para toda a equipe. Então tem o bônus e tem o ônus, né? Então, entra um cliente novo, ok, mas também vou ter um pouco mais de resultado ali na frente. Mas foi natural essa divisão, assim? Quando vocês criaram essa divisão no escritório, eles se sentiram confortáveis, assim, com
Ele foi assim uma coisa que... Porque a grande questão é... Porque às vezes você tem sócios que hoje está dentro dos escritórios que está fazendo algo que ele também não gosta, né? Sim. Então, e aí ele entrou na sociedade para fazer aquilo. Tal função. E agora ele quer mudar. Então, assim, como que foi assim para vocês ajustarem isso? Muito natural, sabe? Acho que a gente foi muito mais pela aptidão de cada um, sabe? Aquilo que cada um tinha de melhor para entregar ali dentro daquilo que seria o nosso plano de crescimento, né? Então, e assim, eu sou o mais velho da equipe, né? Então eles também têm um certo respeito por quem é mais velho, né? Então eles estão vendo ali, eles já estão sabendo, estão entendendo o que eu tô falando. Mas foi muito natural, sabe? Então, como eu já estava no escritório do início, já passei por toda a operação também, né? Então, talvez até de certa forma cansado um pouco da operação, e aí eu consegui ver dentro dessa parte comercial, que ali talvez eu conseguisse até me realizar mais ainda como profissional e fazendo essa junção da visão do operacional com o comercial. Então, naturalmente, eu segui por esse caminho aqui. E aí o Matheus e o Daniel vieram para dar esse suporte operacional. Acho que até eles preferem. O Matheus gosta muito de processos e desenvolvimento de processos e tudo isso, processo interno, né? O Daniel também mais na parte contábil, na parte de documentação, organização, da estrutura interna também em relação à parte contábil e tudo isso. Então, foi muito natural. A gente foi muito assim pela aptidão já de cada um, sabe? Nossa, muito legal, né? Das coisas se encaixarem, né? Perfeitamente. E eu acho que no futuro também pode haver uma evolução, né? Então, assim, pode haver uma evolução, um desejo de fazer outras coisas, mas com uma empresa estruturada, com processos, né? Com organização, eu acho que os sócios também chegam a um certo momento que eles vão ficar mais ali no estratégico, todo mundo, e a ideia é que vocês estejam ali mais próximos do tático pro estratégico, né? Isso aí. Eu hoje já estou talvez mais dentro do estratégico, e eles mais dentro do operacional, tático operacional, né? Mais na visão tática, eu também participo dentro do tático, mas não tanto, né? Mas é eles e eu estou mais dentro do comercial. Eles participam também, mas não tanto. Sim. Então a gente se entreajuda, né? Muito bem. Você sabe que eu tenho que te fazer uma pergunta agora, e antes de fazer a pergunta, eu estava pensando sobre ela, né? Porque você está falando aqui, eu estou pensando. Em relação à mentoria, né? Como que a mentoria te ajudou a crescer, a se desenvolver e a ter uma mentalidade, principalmente na produção de conteúdo. Mas uma coisa que eu preciso ressaltar, Fernando, que eu acho que é muito importante a gente falar isso para as pessoas, e é uma coisa que eu acredito muito de verdade. Eu não acredito que é só uma mentoria, né, que muda a vida da pessoa. Eu acredito que a mentoria, ela é um tijolo. Sim. Sabe? Porque assim, às vezes as pessoas estão falando do seu serviço, das suas mentorias, dos seus produtos, falam assim, cara, a minha mentoria mudou a sua vida. Não, cara, o que mudou a sua vida foi muitas coisas se encaixando aí. Eu acho que a mentoria, ela fez um pedacinho ali, tá? Porque quando há uma mudança, e eu acredito muito nisso, você vem em 2022, né? Aí você teve um certo conhecimento, aí você vai ali num treinamento, vê outro, vem na mentoria, aprende mais um pouquinho. Então eu acredito que o conjunto disso, né? Eu tô querendo quebrar aqui uma visão que muitas vezes a pessoa tem assim, cara, eu fiz um treinamento que aquele treinamento mudou a minha vida. A gente não percebe, mas na verdade houve alguns tijolinhos ali que você colocou para mudar. A mentoria foi um dos, né? Foi um dos. Foi um dos principais, mas foi um dos. Isso, foi um dos. Porque eu penso nisso, eu penso que assim, por que eu te falo isso? Porque tem muita gente que passa pela mentoria e nada acontece. É natural, né? Como qualquer curso. Só vai num evento e nada acontece. Então, se aconteceu, porque houve alguma coisa que você acreditou antes, que você veio construindo. Mas eu queria que você falasse um pouco do digital, né? Como você entrou no digital e você começou a perceber que o digital seria realmente ali a grande alavancagem da tua empresa. Beleza. Assim, em relação ao digital, a tudo isso, a esse conhecimento, né, que a gente foi agregando, e a mentoria impulsionou isso. A gente já vinha estudando muito a questão do marketing digital, né, fazendo outros cursos, enfim, né, estudando isso realmente a fundo, porque a gente passou a entender, de fato, e acreditar, de fato, que esse seria o caminho de crescimento que a gente teria que seguir. Se a gente quisesse crescer, esse seria o jogo que a gente teria que jogar. Sim. Não teria outro, né? E aí, nós começamos a entender esse processo e aprofundar cada vez mais. Com a mentoria, alguns conhecimentos que a gente já tinha adquirido, mas que estavam dispersos, a mentoria serviu para conectar, para ajustar, opa, isso aqui faz sentido, isso aqui faz mais sentido, né? O Instagram ok, mas talvez o YouTube vai ser a melhor estratégia. E a gente foi entendendo um pouco mais o jogo, né? E como fazer para ir criando vantagem em relação a isso, né?
E aí o digital, assim, dentro da mentoria, entre outras coisas que a gente conversou, né? Mas surgiu muito em relação àquela oportunidade do digital, né? Sim. Do mercado digital, do endereço fiscal, toda aquela estrutura, né? E aí quando a gente levou essa ideia lá para a prefeita de criar essa legislação local nossa lá que hoje a gente tem na cidade, Sim. de ter uma lei própria que autoriza, regulamenta, nos dá segurança jurídica para a instalação de empresas, principalmente de tecnologia, aí vem esse outro segmento, né? Os infoprodutores, né? Infoprodutores e tudo isso, né? Então, a gente, dentro do mercado digital hoje, a gente tem crescido muito mais dentro do profissional de TI. Uhum. Hoje, com certeza, todo dia, posso falar isso com certeza aqui, eu converso com 2, 3 profissionais de tecnologia do Brasil inteiro. Que legal. Todo dia. Que estão precisando abrir uma empresa, ou que estão com dúvida, sabe? Então, isso é diário. E isso você através do Google e do YouTube. Do Google, do YouTube, né? Do canal do YouTube da Enorte. Então, a gente tem conteúdos lá. Uhum. Aí vem talvez um puxão de orelha que eu vou ter que levar, porque falta tempo para criar conteúdo. Isso que eu ia então tem falar, que né? ter tempo. Começa a dar resultado, a pessoa Tem já vai que ter encostando, né? Mas a gente sabe que tem que fazer, então realmente o tempo é que não tá Uhum. deixando, porque isso que tá, o resultado que está sendo criado, tá fazendo com que sobre menos tempo, ou nenhum tempo para dar continuidade à criação de conteúdos e tudo isso. Mas Sim. a gente sabe Não, da tem que importância fazer. disso, mas tem que fazer. Tem não que vai fazer. parar. Não, já, depois já vai tomar um puxão de orelha aqui, É já isso vai aí, voltar é com... bom. Ó, Daniel e o Matheus que tá ouvindo a gente aí, pega na orelha desse cara, não dá moleza pra ele não. Tem sábado, tem domingo, dá pra ele gravar vídeo isso sim. aí, é isso aí. Final de semana e tudo É, isso. não, se Depois vira, se depois vira. das 6, de manhã cedo. 10 horas da noite, se vira. Mas assim, com a experiência do YouTube e tudo isso que a gente foi criando conteúdos lá, e com essa legislação, voltando à questão da legislação, né? Então a gente tem lá a questão do endereço fiscal, do ISS a 2%, a isenção de taxa e tudo isso. Sim. Isso trouxe ainda mais uma vantagem em relação à concorrência nível nacional, por Sim. dizer, em relação à entrega de benefícios que a gente tem hoje, né? Com isso, a gente começou a entender que, opa, esse processo está começando a acontecer e começando a acontecer de forma acelerada. Sim. Quer ver? Lá no final do ano passado, vai estar fazendo um ano agora. Né? Sim. No ano passado, 22 a gente participamos do evento, 23 fizemos a mentoria, Uhum. e 2023 foi o ano que a gente tirou para olhar para dentro. Poxa, vamos parar de ir em evento, agora vamos ver tudo que a gente aprendeu, vamos aplicar. Sim. E aí depois a gente vai voltar para eventos para corrigir aquilo que a gente está fazendo errado. Que é o Sim. que a gente veio fazer agora em São Paulo. Sim. Né? E aí nós passamos o ano de 2023 implantando. Uhum. Usamos o ano de 2023 para testar, gravar conteúdo, enfim. Levamos ali uns 6 meses para entender qual seria o nosso perfil de cliente ideal. Faz vídeo, grava e tal. Segundo semestre de 23 começou a dar mais resultado. Então a gente levou ali uns 6 meses para começar a ter o sentido. Sim. O gostinho do resultado. Né? Aí o Daniel já pensou assim, ó, tá começando a retornar aquele investimento que a gente fez. lá Parabéns, É parabéns. isso aí. Aí em agosto começou a entrar os primeiros, em outubro entrou 8. Uhum. Foi o nosso mês maluco, assim, né? Meu Deus, entrou 8 clientes no mês, processa aquela coisa toda, né? E ajusta aqui, ajusta ali, operacional. Aí dezembro deu segurada, janeiro retomamos, janeiro de 24, retomamos. E aí a gente começou um mês mais, um pouco mais, outro mês um pouco mais, outro mês um pouco mais, e mais reuniões, e mais leads, e mais... Sabe? Então, agosto... E se preparando pro recorde, eu quero saber do recorde. Em julho, você me falou, tá aí, teve um recorde, 17. Em julho, Aí, 17, agosto, 21. agosto, você falou, quando você me mandou, você já tinha batido 18, você falou assim, ó, o recorde já foi batido. Já foi batido, fechamos 21 em agosto, né? Esse foi o recorde. Rapaz, que coisa, hein? E eu vou te falar assim, a gente tinha uma meta, mesmo em 2023 testando, a gente colocou 50 clientes. Em 2023. Em 2024, a gente foi muito, talvez assim, muito para esse ano agora, né? No final do ano passado, a gente, poxa, vamos colocar 50, que é pra gente manter a média. Talvez a gente vai ter que testar um pouquinho, vamos colocar 50 novos até dezembro. A gente bateu 100 agora em setembro. 100 clientes. 100, de janeiro a setembro. Numa cidade de 3.500 habitantes, 100 clientes. 100 clientes. Ô, Daniel, você vai ver essa gravação aí, acho que você tá vendo até ao vivo. Eu acho que você deveria me convidar, né, pra um churrasco lá e pagar essa conta pra eu poder comemorar com vocês. Porque, pô, Daniel, pelo amor de Deus, tira a mão do bolso aí, irmão. Tira a mão do bolso. Nossa, parabéns, Fernando. Parabéns. Valeu. Nossa, eu fico Obrigado. muito Isso é feliz mérito mesmo. da equipe toda lá. Todo mundo Com tá se certeza, dedicando. toda a equipe, eu acredito que a gente não faz nada sozinho, né? É isso aí. A gente precisa muito das pessoas. Mas, assim, eu imagino que vocês devem estar muito felizes, né? Assim, Demais, assim. por ver uma coisa acontecendo. E o pessoal da sua cidade, assim, né? Que vê o negócio acontecendo. Como é que era? Eles falam assim, será que vocês estão pensando que você está fazendo algum esquema, não? Até hoje, acho que eles não entendem bem o que a gente tá fazendo lá. Imagino. Porque, assim, no começo, quando a gente saiu do KS, do modelo mais tradicional, passamos para Enorte, a gente até criou um evento local lá. A gente criou o evento Nortear.
Aham. Nortear 22 foi o nome do evento, que a gente usou do evento. Criamos, inclusive, até um podcast, tá lá no nosso canal do YouTube, Sim. contando a história do escritório, um pouco, Aham. um resumo de tudo isso aqui. E aí, criamos um evento para fazer o lançamento da nova marca. E a ideia era ter ter um evento anual da Norte, né? Um Nortear 23, 24, né? Aham. Para ter esse norte. Aí é um evento para empreendedores, pensando nessa questão da capacitação. Um dia de palestras, Sim. formação técnica e tudo isso, né? Aí local. É um evento para empreendedores locais lá. E aí criamos o Nortear 22 para fazer o lançamento da nova marca. Quando a gente lançou isso no mercado lá, e mais claro, com a visão de ter isso muito mais para fora do que local, isso Aham. deu um certo impacto. Mas peraí, o que é uma contabilidade digital? Né? Não vai mais ter atendimento a público, mas se eu quiser falar com eles, não, calma, a gente vai atender, só que isso aqui é um posicionamento diferente, visando, né, outros clientes, outras Aham. cidades, de outras regiões do Brasil. Mas vocês estão ficando doidos? Vocês vão atender? Como é que vocês vão atender clientes de outras regiões do Brasil, Aham. né, de outras cidades? Então, acho que até hoje tem muita gente que não entende isso. Na época, quando a gente levou a ideia lá para a prefeita, para os vereadores da legislação, e a gente explicou qual seria o modelo, né? E como que isso traria um retorno significativo para a cidade, inclusive. Aham. E aqui é uma informação legal, interessante. Hoje, com as empresas que nós estamos levando lá hoje para a cidade, pós essa instalação, a criação dessa legislação, com as empresas que estão hoje no nosso endereço fiscal lá, o ISS que essas empresas pagam para o município, hoje o município já arrecada mais com esse ISS do que com o próprio IPTU da cidade. Não, pelo amor de Deus, eu vou pedir agora, eu quero agora falar com essa prefeita? Prefeita Solange. Solange, eu quero mandar um recado para você. Você tem que colocar uma rua no nome do Fernando. Tem que homenagear. Inclusive, meu sócio na Bahia, a gente fez a mesma coisa. Pegamos Sim. lá, aí a gente tá colocando bastante faturamento de ISS lá também. Uhum. Aí o Léo chegou e falou assim, ó, vou falar com o prefeito lá para colocar um beco aqui no seu nome. Falei, meu amigo, você tá achando que eu, Thaí Alves, fiz todo esse movimento para ter meu nome num beco? Você tá de Bota brincadeira. na avenida principal. Não, então. ó, eu não vou colocar na avenida principal, Léo, pra não falar que eu tô desrespeitando você, tá? Vou deixar a avenida principal pra você, mas tem que ser uma avenida importante da cidade. Então, ô, Solange, tá na hora da gente rever aí, fazer um projeto aí pra colocar, né? Porque já tá gerando resultado. Parabéns, viu? Não, tá muito legal. Sim, Que a gente legal. tem E é só o criado- começo, né? E é só o começo. É só o exatamente. começo. Então, temos 100 até setembro e contando. Né? Então, a gente imagina que mantendo aí a média de 12, 15 que a gente tem tido, é bem possível que a gente chegue talvez a 150 em dezembro. Que a meta era 50. Talvez vamos colocar 100 a mais. Daniel, mais uma vez, Daniel, eu quero um churrasco no centro da cidade, Daniel. Você vai ter que tirar o dinheiro do bolso aí. Se vira, Daniel. É só ir lá, né, Daniel? Eu quero, Só ir lá. Daniel, ó, e outra coisa, eu quero que você manda um jato particular. Eu não quero avião, não quero que você me fala para descer em Navegantes, não, nem em Floripa, não, tá? Mas tá muito legal. Esse movimento local lá, Walter, tá muito legal, assim, né? E claro, assim, a gente tá te esperando lá na cidade. Com Quando quiser ir certeza. lá, não, a hora que eu já o tô convite já devendo. tá aberto faz Não, tempo. eu tô devendo uma visita. Eu acredito que logo eu vou estar em Floripa e eu vou marcar com vocês para dar uma esticada lá. Legal. Vai ser muito legal. E aí, Fernando, a gente já está caminhando aqui, a gente, né, falou muita coisa, entregou muita coisa. Eu acredito que quem está vendo esse nosso podcast aqui está abrindo muita mentalidade, né? E eu fico extremamente feliz. Por quê? Porque muitas vezes, quando você faz uma mentoria e você faz uma palestra, né? Como eu já vi... já palestrei para 3, 4 mil pessoas, né? Ali falando para contadores o quanto é importante a gente ter um posicionamento estratégico e ver você como um grande exemplo, né? Porque a gente tem pessoas da mentoria que começou, a gente está na 7ª edição, foi a última, que agora a gente vai tocar o projeto do Instituto Guardiões dos Empreendedores, então a gente encerra esse ciclo na 7ª edição agora, que a gente vai encerrar em dezembro, mas a gente tem muitos mentorados que performaram, né? Tem o Eduardo lá da Zeconte, né? Que em 4, 5 anos conquistou quase 900 clientes. Então, assim, tem o Anderson Maís também, que passou pela mentoria, e muitos, né? São dezenas e dezenas de pessoas que performaram muito. Eu fico de verdade muito feliz. Por quê? Porque isso está dentro do meu propósito de ajudar o empreendedorismo no Brasil, porque uma pessoa que há 14 anos atrás, né, saiu de uma empresa que ia ser aposentado por invalidez e que falou não por uma aposentadoria e invalidez, que naquela época acho que eram, sei lá, uns 6 mil hoje de salário,
né? Daqui a pouco vão falar que eu tô ganhando isso por dia, né? Mas tudo bem. Tem dia que dá mais, hein, pessoal? E aí, como que interessante, né? Há 14 anos e o que eu vejo o que a gente já deixou de legado, né? No Brasil inteiro, ajudando contadores que estão ajudando centenas de milhares de O empreendedores. impacto que isso causa, né? Realmente, eu também fico muito feliz. E eu fico muito feliz porque a grande questão, Fernando, é assim... Por que eu fiz questão de trazer você aqui? Que para mim você é um case muito, muito importante. E eu fiz questão também de não centrar a nossa conversa em falar que foi a mentoria que mudou a tua vida, porque de verdade eu quero quebrar essa questão da gente ter a glória direcionada para uma pessoa, porque a glória tem que ser de Deus, né? Sim. Eu acredito que todos nós somos instrumentos na mão de Deus e não é só uma coisa que muda a vida de ninguém, porque Sim. as pessoas hoje elas compram mentoria, compram cursos, compram as coisas pensando que aquilo vai ser a revolução. E não ia adiantar nada fazer a mentoria e não praticar, não colocar Não, em prática. e não é só, porque assim, eu acho que a tua construção do resultado, ela vem com base nas decisões que você vem tomando. Sim. Né? Então, quando você saiu da sua casa para vir para um evento em São Paulo, que você teve que investir dinheiro e você tomou aquela decisão, ali você começa a mudar. Quando você sai lá da sua cidade, vai para Floripa, por exemplo, participar de um treinamento, paga 100 e poucos quilômetros, investe dinheiro, ali você está mudando. Então, a mudança, tem uma frase que eu gosto demais, que é: o sucesso demora muito tempo para acontecer de repente, né? Então, assim... Essa foi a frase que me chamou mais atenção no evento lá na palestra, lá em Foi? 2022, foi essa aí. Então, por quê? Porque as pessoas acham que o que muda a sua vida é um grande insight, é um grande truque, é um atalho. Não é. É uma decisão que você toma lá atrás de construir algo sério, com dedicação, com empenho, todos os dias acordando, sabendo que você está construindo algo realmente relevante, que lá no final, né, lá na frente, depois de alguns anos, você começa a perceber que o negócio começou a realmente a dar um norte, né? É isso aí, literalmente. É norte, não. norte. Agora ficou fácil, né? Você começa a ter o norte. Mas é isso aí. Não e é? aí, e esse crescimento, esse norte, né? Aí duas coisas. Acho que colocando Deus em primeiro lugar Sim. e as pessoas. Né? Então não adianta a gente querer só, eu sou empreendedor, eu quero ser à frente, eu quero botar dinheiro no meu bolso. Não é, isso é consequência. É consequência. Tudo é consequência. Né? Mas acho que tudo aquilo que a gente constrói em Deus e com as pessoas, juntos, né? Juntando aqui, a gente talvez fazendo esse meio apenas, o resultado ele vem como consequência. Né? Porque a gente vai fazendo com que as coisas aconteçam da maneira correta, da maneira justa, da maneira como tem que ser. Isso aí. Passo a passo, desafio após desafio, né? Maiores, menores. No início, talvez maiores. Hoje, a gente for olhar para trás, talvez não eram tão grandes assim, mas pela experiência que se tinha na época, eram grandes sim, mas a gente foi tendo esse entendimento e aos pouquinhos ia vencendo cada um desses desafios, né? Cada desafio tem uma solução. Né? Aquele desafio que não tem como resolver, ele já está resolvido, porque não tem o que fazer, né? Então, já pode passar a régua ali, porque já deu o resultado que ele tinha que dar, né? É isso aí. Então, todo esse conjunto aí faz com que a gente consiga se desenvolver, crescer, e a mentoria mais um tijolinho, ou outro conhecimento mais um tijolinho, e as coisas vão acontecendo. Sim. E pensando agora, né? A gente está chegando aqui ao nosso final, né? Desse nosso bate-papo, e pensando que a Enorte, hoje, né? É uma empresa que está numa cidade de 3.500 habitantes. Eu acredito que vocês vão crescer tanto que vai chegar uma hora que as pessoas vão até assustar, né? Porque vão falar assim, cara, o que esse cara faz? É contabilidade. Daqui a pouco você vai ter uma sede grande lá, né? E com certeza absoluta vai impactar muito, né? A percepção. E você vai ser, e junto com os seus sócios, com toda a sua equipe, vocês vão ser um grande exemplo, já e vai ser ainda mais um grande exemplo para as pessoas, para a nova geração que está chegando aí dentro da contabilidade. Mas o que a gente pode, né? O que vocês têm hoje de projeto, assim, principalmente vocês acreditando que vocês são um norte realmente para o negócio do cliente de vocês? A questão da educação empreendedora, a questão de mentorar. Então, vocês já estão pensando em avançar, né, para essa questão da educação como um produto, como um serviço que realmente vocês podem vender e se posicionar estrategicamente, não só na região, mas em todo o Brasil? Sim, a gente tem nessas duas frentes, assim, mais na parte do agro, né, e na parte de empreendedores em geral. A gente tem isso, de certa forma, já mapeado,
né? A gente já tem isso desenhado, qual deve ser os passos a serem dados nesses dois sentidos. Tem faltado inicialmente o tempo, né, pra gente Sim. se dedicar, mas a gente é um sonho, realmente, como eu comecei lá com a parte da educação lá atrás, né, isso não ficou esquecido, está guardado, tá numa prateleirinha guardado esse pensamento, essa vontade, mas temos sim essa vontade. Dentro do agro, como eu comentei, existe uma carência muito grande de informação. Sim. E o produtor rural, pessoa física, é uma preocupação nossa que nós temos, né? Até em relação a fiscalizações, a própria Receita Federal, tudo isso. O produtor rural, ele tem que passar a ter uma mentalidade de empreendedor. Embora ele esteja ali tendo a sua atividade na pessoa física, ele tem que ter essa questão de sobrevivência também, Sim. né? Para ele, para a produção dele, para a atividade dele. Então a gente tem essa preocupação, esse viés com o produtor rural, pessoa física. E ao mesmo tempo com os empreendedores em geral. De ter essa visão de empreendedor mesmo. Talvez até eu não consigo hoje me colocar na posição de um mentor, né? Mas assim, como alguém que vai estar auxiliando, ajudando mesmo ali, né? Claro que com a experiência que a gente já tem adquirida, a gente pode até mentorar alguém, conduzir alguém, né? Mas com muita responsabilidade, com muita humildade nesse processo, a gente auxiliar com o conhecimento, com a bagagem que nós temos, né? De ter uma formação continuada, ou mesmo um curso, ou uma venda de uma formação de uma comunidade, nós pensamos já no modelo que a gente tem aqui, né? Que a gente participa aqui junto com vocês, mas criar uma comunidade, mesmo que local, mesmo que não precisa, num primeiro momento, abranger nível Brasil, mas localmente ali, Sim. talvez atingir, ajudar as pessoas da nossa região, né? Da nossa cidade, das cidades vizinhas, enfim, os empreendedores da região, a também se especializarem, se formarem dentro do seu segmento. E a gente vê, localmente falando, e eu acho que isso, né, se a gente levar isso a nível Brasil, a carência de informação, não só do produtor rural pessoa física, mas dos empreendedores em geral. É uma necessidade. Eles têm sede de conhecimento, eles querem fazer, não sabem como. É isso aí. Como começar? Qual é o caminho, né? Onde que eu acho? Como é que eu faço para encontrar uma formação, um curso, né? Então isso é muito visível isso pra gente. Se a gente olhar isso, né, como pegar uma amostra local lá, cidades que somadas têm 5 mil habitantes, Sim. a gente consegue enxergar isso muito nítido. Acho que se a gente ampliar isso para nível Brasil, mais ainda. Né? No Norte Ar que a gente falou ali, a gente até pensamos em lançar algo nesse sentido no próprio evento, né? Foi só lançar a ideia, mesmo que incipiente no momento ali, já tinha ali pessoas querendo se inscrever, como é que eu faço, quando é que vai começar, sabe, essa questão da formação, do acompanhamento. Sim. Então é uma vontade que a gente tem muito grande, né? Falta a gente ter o caminho, ter o tempo necessário para às vezes falta abraço, mas olha só, olha que interessante. Quando a gente pensa, e aí já vai uma dica para vocês e para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Quando a gente olha os pilares de mortalidade de empresa no Brasil, que tem a ver com a falta de planejamento, a falta de gestão e o comportamento empreendedor. Sim. Tá? Quando a gente olha isso, a gente vê que quando você atrela isso a um conhecimento específico do segmento, ou seja, se você é especializado em agro, você vai fazer esse trabalho com agro, você começa a se questionar. Então é o seguinte, o que falta de planejamento dentro do agronegócio? Para que a pessoa possa começar melhor. Qual é o conhecimento que ele precisa ter? É um conhecimento operacional? É um conhecimento de técnico? Tributário? O que ele precisa? Por quê? Porque se você começar a entender cada vez mais da gestão do negócio, você fala assim, então beleza, eu vou traçar aqui quais são as informações que são relevantes que ele precisa entender sobre planejamento. Agora, sobre gestão de pessoas, criação de processos, público-alvo específico, melhor aproveitamento, por exemplo, dos seus recursos, como é que ele faz ter mais rentabilidade, qual é a visão estratégica que ele precisa ter sobre o negócio dele que vai gerar mais resultado. Depois, assim, qual que é o comportamento? Autoconhecimento. O que falta de autoconhecimento para esse empreendedor? O que falta para esse empreendedor dentro do comportamento de visão de longo prazo, de médio e longo prazo? O que ele precisa desenvolver? Quais são as habilidades? Então, quando você monta isso, Fernando, fica muito simples. Por quê? Você vai falar para um único segmento e você atendendo essas pessoas, você aprimora isso cada vez mais. Daqui a pouco você tem um método robusto onde você consegue levar uma informação tão precisa ao ponto que se a pessoa passar por aquela formação com você, ela tem 90% de chances de dar certo, entendeu? E eu acredito muito que essa vai ser o futuro, assim, esse vai ser o futuro das empresas de contabilidade, entender do negócio e ajudar ali desde o momento do planejamento. Agora, o que a gente precisa? Porque quando eu estava sentado, esses dias eu estava com o presidente do Conselho Federal de Contabilidade,
A gente estava conversando no café da manhã lá no evento, no Congresso Brasileiro, e eu falei isso para ele. Um diretor, um vice-presidente falou para mim assim, Altair, eu acho que falta para o contador o posicionamento e a autoridade. Porque quando a gente falou do Flávio Augusto, cara, o Flávio Augusto tem autoridade. Sim. Mas a autoridade também, ela tem níveis. Sim. Então, se você tem 9 pessoas trabalhando com você, o cara que nunca contratou ninguém, que não sabe como é trabalhar em equipe, você consegue monitorar esse. É igual o cara do casamento, por exemplo. Eu tenho 26 anos de casado. Eu vou querer dar conselho pro cara de 50? Não dá, cabe, pô. Não, tem coisa que eu posso até ajudar, né? Posso ter que eu tenha uma visão que o cara não enxergue. Mas assim, a autoridade mesmo. Agora, pro cara que vai casar agora, eu tenho alguns conselhos para dar para ele. Então, eu enxergo muito e a gente estruturou o Instituto justamente em 4 níveis. Para quê? Para justamente pegar assim, cara, esse cara que já teve muito resultado, ele consegue ajudar essas pessoas nos níveis menores. Essa pessoa do nível menor, ela consegue ajudar esse cara lá na ponta que está começando. E você começa colocando cada um dentro da sua... Dentro da sua realidade. Entendeu? Perfeito, Por quê? perfeito. Porque isso você fecha os números ali e fala assim, pô, se o Fernando, ele tá ajudando um empreendedor que tá começando, ele tá começando agora a primeira CNPJ dele, tudo que ele precisa saber, você sabe. Agora, muitas das vezes, quando você pega um cara que já está jogando um outro jogo, que está com 50, com 100 funcionários, pode ser que no nível de gestão você vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele já passou por alguns problemas que você ainda não passou. Sim. Mas eu acredito muito nisso. E eu vou desafiar vocês justamente a não esperar o momento de falar assim, cara, você já vai sair daqui com essa semente plantada, junto com os seus sócios que estão ouvindo a gente lá. Que é o seguinte, não espera um momento de vocês... Momento certo, certo de achar assim, cara, agora eu estou preparado. Não, vocês já estão preparados para ajudar as pessoas que estão atrás de você. Então, de vocês. Perfeito. Então, nesse momento, é um momento de vocês arregaçarem realmente a manga. Não vai ter um momento dentro da tua empresa. Eu te falo isso porque a gente está um pouquinho maior e eu te falo que a gente tem o mesmo sentimento que você. A gente tem o mesmo sentimento. Você fala, cara, eu preciso... Entendeu? E não dá. E aí, quando a gente começou a se mover e criou algumas ações para ajudar os empreendedores, isso ficou claro pra gente. Então, o que vocês já sabem é muito importante para muita gente. Então, vocês não podem se calar. Começar, né? Não, vocês têm que ajudar. Entendeu? Faz parte do propósito da Enorte, faz parte do seu propósito de vida, do propósito dos seus sócios. Tem uma necessidade extrema. Enquanto vocês estão com a boca fechadinha, enquanto vocês não estão fazendo o papel de vocês, empresas estão quebrando, empresas estão morrendo. Então, o que eu desafio a todos os contadores que nos ouvem aqui, nós não podemos deixar a empresa quebrar no Brasil. Quando quebra, Fernando, uma empresa... Nós temos uma parcela de culpa, uma grande parcela dessa culpa. Não é só... Eu vou estar com um colega agora em Orlando. Daqui a uns 10 dias, o Paulo, a gente vai para Nova York, vamos fazer uns trabalhos bem legais lá. E a gente estava conversando justamente sobre isso. A gente brincou lá, há 7 anos atrás, a gente falou o contador coveiro. Sabe quem é o contador coveiro? Por quê? Eu falei, se 20% das empresas morrem no primeiro ano, Sim. e elas procuram um contador para ter uma assessoria, o contador já não é mais contador, é coveiro, né? Porque já chegou para fazer o funeral. Não, porque o cara já chega morto. Então a gente precisa desse posicionamento. Sim. E eu vou lutar, vou fazer a minha parte, vou entregar tudo que eu posso para que o contador seja um verdadeiro guardião dos empreendedores, seja um verdadeiro guardião no ponto de vista de ser impulsionado para mudar a vida do empreendedorismo do pequeno negócio. Porque, infelizmente, o pequeno negócio não tem apoio no Brasil. Exatamente. Você começou um negócio do zero, eu também comecei, a gente sabe que... É ali onde tá os maiores desafios estão ali. Falta de recurso, falta de tempo, ele tem que fazer tudo, né? Falta de material humano, mão de obra, conhecimento. Porque se você pega hoje e traz um método onde você acelera... Quer ver um exemplo? Bem básico. Eu não entendia de perfil comportamental. Quando eu ia contratar funcionários, cara, quanto de gente que eu contratei errado porque eu não conhecia de perfil comportamental. Eu pegava um planejador, você pega um planejador que precisa do processo, tudo certinho, tudo bem seguro para ele trabalhar, aí você coloca esse cara como teu primeiro funcionário e faz ele sentar em várias cadeiras. Ele vai falar, meu, você é louco, eu vou sair fora desse negócio, esse cara é maluco. Gastou tempo, gastou dinheiro, fazer uma contratação. Por quê? Porque você não entendia de perfil comportamental. Então, quando você entende do perfil comportamental, você fala, cara, para sentar em várias cadeiras tem que ser o executor. Então você vai fazer um teste de perfil comportamental, um DISC, e você vai entender esse cara, se realmente ele pode sentar aquela necessidade específica. naquele momento. Sim.
E com isso tudo nós vamos adquirindo experiência e podemos depois entregando, né? É isso aí. Auxiliando. Recados Perfeito. finais aí, Fernando. O que você tem aí para deixar como último recado para os empreendedores que nos ouvem, para os contadores que vão se inspirar na sua história, né? E vão começar agora a se mexer, porque depois dessa, né? Com certeza muitos vão sair aí da inércia. O que você tem, que você quer deixar aí como um recado final? Primeiro, assim, que eu acredito muito que, como eu falei, Pode né? mandar beijo pro pai, pra mãe, agradecer a família, Legal, pode ficar à legal. vontade, tá? Beleza. Então, assim, pensando no recado para os contadores, né? Colegas de profissão. Eu acho que não tem como a gente hoje se esconder do digital. Não existe mais isso. Acho que ou a gente entende esse processo e entra nesse jogo, né, sabendo como jogar ele, ou fatalmente nós estaremos fora do mercado, né? Então, acho que isso é um primeiro recado. A gente tem que entender que as mudanças estão acontecendo e nós temos que participar dessas mudanças, ser protagonistas dessas mudanças na realidade em que a gente atua, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto. Em relação aos empreendedores, desafios sempre vamos ter, sempre. Independente, né? Cada dia um novo, um diferente, não? Ou vários outros, né? Porque não é um só por dia, né? Uhum. Então, acho que ter também esse entendimento de que a minha empresa, dentro do meu negócio, eu preciso também tomar a frente disso, entender como fazer, entender como resolver, ajudando as pessoas que estão junto comigo e tendo um objetivo claro, né? Um propósito. Crie um propósito dentro da sua empresa. O porquê eu quero ter a minha empresa? Onde eu quero levar a minha empresa? E com isso levar junto as pessoas que estão junto comigo, para que essas pessoas também se desenvolvam. É o que a gente tenta fazer lá do nosso jeito a cada dia, né? Desenvolver também as pessoas que estão junto com a gente, seja profissionalmente, financeiramente, etc, né? E assim, né, deixar aqui então um beijo, um abraço para meus pais, né, depois eu não estar assistindo lá também. Muito obrigado, né, por todo o apoio que vocês me deram durante toda essa trajetória, desde lá do início, né. Um beijo para vocês. Um abraço para nossa equipe, né, o pessoal que ficou lá na operação, que está lá, dando conta do recado lá, enquanto a gente está aqui, né, adquirindo mais conhecimentos. E cada vez que a gente vem para São Paulo, quando a gente volta, uma revolução acontece lá. Então já se preparem aí, né, porque pode ser que muita coisa ainda passe a acontecer. Para os sócios, né, Matheus, Daniel, né, que estão aqui, obrigado pela parceria de vocês, né, por todo esse entendimento que a gente construiu juntos até aqui e que a gente possa a partir daqui crescer cada vez mais e ajudar cada vez mais as pessoas que a gente atende, que nos procuram e que a gente tem lá o privilégio de estar atendendo todos os dias, né, e agradecer esse cara aqui também, né, o Altair, toda a equipe dele, o Thiago que tá aí nos bastidores, pela oportunidade, né, e foi muito gratificante poder estar aqui, participar desse momento com vocês, de aprendizado, de troca, né, muito feliz de poder estar aqui. E tamo junto. É isso aí. Vamos pra cima. E vamos pra cima e você já sai com esse desafio. Inclusive, vou pedir à produção agora, vou pedir pro Thiago trazer aqui a nossa lembrança do nosso podcast, porque a pessoa vem gravar aqui. Valeu, muito obrigado, tá? Obrigado. Deixa eu ver o que tem aí. Tem uma canequinha. Aí, ó. Não, gostei. Parabéns, produção. Parabéns, produção. Produção tá jogando duro. Produção tá jogando duro. Essa é a caneca oficial agora do... Aí, ó. Do contador lá, do contador do agro. Do contador do agro. Maravilha. E é isso, pessoal. Ajustar aqui. E é isso, pessoal. A gente vai terminar agora nosso episódio, nosso quarto episódio. Estou muito feliz. Eu acredito que a gente conseguiu o nosso objetivo, que é inspirar as pessoas, inspirar contadores e empreendedores a realmente a continuar acreditando no seu sonho. E eu costumo dizer que os guardiões dos empreendedores são aqueles contadores, Fernando, como você, que decidiram, né, não só ter uma empresa, ganhar dinheiro, gerar resultado financeiro, mas mudar vidas, né? E eu sinto muito esse compromisso. E essa espiritualidade também que falou aqui, que é muito importante, né? A gente saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus e que nós estamos juntos mudando a vida das pessoas. Então, eu tenho muito que agradecer você, agradecer seus sócios, Matheus, Daniel, por ter vindo aqui também, estar junto com a gente aqui. Pra gente é muito importante ter vocês aqui. E eu tenho certeza que a gente vai continuar mudando vidas, impactando, até quando Deus deixar a gente por aqui, né? É isso aí. O cabelo meu já tá ficando um pouquinho branco, mas ainda tem um pouco mais ainda para embranquecer. Tem muita linha para queimar. Tem muita linha para queimar. Então eu vou pedir para vocês continuarem acompanhando a gente aqui no canal, nas nossas redes sociais, para que a gente possa continuar com esse movimento ajudando empreendedores em todo o Brasil. Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência e até o nosso próximo evento aí. Legal.